Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e de todos os lugares reconduzirei vossos cativos. Palavras de Jeremias, capítulo 29, versos 11 seguintes e 14. 17 de novembro, estamos no 33º domingo do tempo comum. A igreja lembra hoje Santa Isabel da Hungria, uma grande santa da nossa Santa Igreja, um grande exemplo de vida para seguirmos. Estamos no mês das almas, novembro, mês das almas. E hoje também a igreja lembra o Dia Mundial dos Pobres. O elemento principal da missão da igreja, cuidar dos pobres. E muito importante, tanto que em alguns países, se a igreja saísse hoje, não teria mais nenhuma assistência aos pobres, aos doentes, aos estudantes. Em alguns países a igreja faz todo esse trabalho, em muitos países inclusive. Então hoje a gente está aqui novamente com o programa Minutos do Evangelho, programa realizado pela Pastoral da Comunicação, aqui da Paróquia Santo Berto de Birama. Estamos na rádio 87.9 FM, trazendo esse programa aos ouvintes aqui da rádio comunitária, a rádio da família ibiramense. Há 3 anos já a gente realiza esse trabalho aqui na rádio comunitária com o programa Minutos do Evangelho, E aguarde que em dezembro a gente vai estar dando um presente aí para os seguidores da página da paróquia, tanto no Facebook que nem no Instagram. E o prefácio para este domingo, o programa traz a reflexão de hoje. A participação atenta na Eucaristia, quando estivermos na Santa Missa, nos possibilita perceber os sinais do reino de Deus entre nós. Necessitamos estar sempre alertas para não sermos surpreendidos, desatentos. Ao celebrarmos o Senhor, nosso refúgio e nossa fortaleza, que se revela na Assembleia reunida e nos acontecimentos cotidianos. Neste Dia Mundial dos Pobres, renovemos nosso compromisso cristão de estar do lado dos mais necessitados. Falei, é um dos compromissos da nossa igreja, cuidar dos pobres e estar ao lado deles, ensinando e educando para a fé. E o Papa Francisco, o Papa Francisco pede todo mês uma oração que os fiéis rezem com ele. E esse mês de novembro ele pede por quem perdeu um filho. Novembro é o pedido de oração do Papa. Rezemos para que todos os pais que choram a morte de um filho encontrem apoio na comunidade e obtenham do Espírito Consolador, do Espírito Santo, a paz de coração. Rezemos juntos com o Papa Francisco, que Deus atenda nossos pedidos. E o programa Minutos do Evangelho de hoje, ele vai trazer seus quadros, tradicionais aí, A gente sempre tem os quadros aí durante o programa tem mais de 1h30, de duração. Então logo a seguir a gente traz o Momento com Maria de hoje, e a gente fala de Nossa Senhora do Rócio, O quadro Momento com Maria a gente já faz desde o início do programa, 3 anos já, então a gente já está trazendo gravações, não é recente, são gravações do início do programa com as devoções a Nossa Senhora. Então hoje a gente vai falar de Nossa Senhora do Rócio, a gente falou dela em 2022, no programa, a gente vai falar de novo esse ano agora, então faz 2 anos já que a gente falou dela. Também vamos estar trazendo os santos da Santa Igreja desta última semana. Esse a gente é sempre inédito, a gente não repete, a gente sempre traz inédito. E o evangelho de hoje é de Marcos, um evangelho muito bonito também. Ele vai trazer o versículo 31 aqui, O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo diz isso no evangelho de hoje, e tem a continuidade desse evangelho muito bonito para o dia de hoje. Quadro com a palavra igreja, a gente tem 3 blocos, Vamos trazer no primeiro bloco o Eduardo Adolfo Flores. Ele está falando sobre justiça,
É muito bonita essa explanação que ele vem trazendo já nos finais de semana. No outro momento, né, o outro bloco é o Efeito Jovem, com a Jennifer Nunes Ancini, né? Também vai estar hoje no programa. E finalizamos sempre com o Christopher, né, Maquian, com o bloco Professio Fidei, né? Profissão de Fé. Acho que já está no 18º vídeo nesse final de semana, né, que ele faz, e a gente traz aqui o áudio, né, ele falando do credo, né, o credo que é a nosso destaque de fé, nossa profissão de fé, o credo apostólico, né? Então ele está falando do credo, né? Não sei ainda quantos domingos ele vai ainda falar do credo, né, mas é bem extenso assim, e está ficando muito bonito, né, esse bloco dele aí, do Christopher Maquian. Mas também nós estaremos trazendo hoje a agenda da nossa paróquia, né, os compromissos aí desta semana vindoura que se aproxima. Conhecimento da fé, da tradição, um pouquinho do magistério da igreja, e o final do programa sempre com o Padre Rafael, dando a sua bênção para todos os ouvintes aqui da Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Fiquem conosco, o programa está começando agora. Eu trago já uma música, vamos ouvir uma música e depois, Momento com Maria de hoje, Nossa Senhora do Rócio, né? Uma grande devoção a Nossa Senhora. Momento com Maria, e hoje a gente traz a devoção a Nossa Senhora do Rócio, dia 15 de novembro é o dia dessa devoção. Nossa Senhora do Rócio. Vamos ouvir um pouquinho dessa devoção, não muito conhecida, né? Mas é interessante ouvir dela um pouquinho. A palavra Rócio vem do latim rossivum, que significa orvalho. E o uso do termo orvalho, aplicado a esse título de Nossa Senhora, simboliza as bênçãos e as graças recebidas das mãos de Nossa Senhora. Graças estas que brotam constantemente no meio do povo como o orvalho, né? Muito bem. Nossa Senhora do Rócio costuma ser chamada também de Nossa Senhora do Amanhecer ou Nossa Senhora do Orvalho Matutino. A imagem de Nossa Senhora do Rócio foi milagrosamente encontrada no século XVII por pescadores na Baía de Paranaguá, ao amanhecer na hora do orvalho, aqui no Brasil, né? Devoção brasileira. A devoção a Nossa Senhora do Rócio começou em meados do século XVII, pouco depois da elevação do Pelourinho em Paranaguá, no ano de 1648. Em 1686, quando uma peste assolou os habitantes de Paranaguá, eles recorreram à Mãe de Jesus para que ela acabasse com aquele mal e foram atendidos. Desde então, Nossa Senhora do Rócio continua sendo o socorro das aflições de seus devotos no Paraná, né? Paranaguá, aqui no Paraná. A primeira igreja em louvor a Nossa Senhora do Rócio foi construída no ano de 1813. Em 1920, ficou pronto o Santuário de Nossa Senhora do Rócio na cidade de Paranaguá, aqui no estado do Paraná. Por causa dos inúmeros milagres e graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora do Rócio, a devoção a ela ficou conhecida em todo o território paranaense, e multidões saíam de inúmeros lugares em romarias rumo ao santuário, né, de Nossa Senhora do Rócio. Assim, no ano de 1977, o Papa Paulo VI declarou Nossa Senhora do Rócio como a padroeira do Paraná. A devoção a Nossa Senhora do Rócio continua crescendo até os dias atuais e, por isso, seu santuário em Paranaguá recebe cada vez mais devotos e turistas. Eu confesso, realmente, desconhecia essa devoção, né, tão próxima aqui da gente, né? Existem diversos registros de milagres de Nossa Senhora do Rócio em favor dos marinheiros, protegendo-os de devastadoras tempestades e outras tragédias marítimas, né? Paranaguá é o porto, né? Por isso, muitos marinheiros se tornaram devotos de Nossa Senhora do Rócio. Em louvor e homenagem a ela,
eles fazem procissões e romarias emocionantes em direção ao Santuário da Virgem do Rócio, pelas ruas de Paranaguá. Devido aos inúmeros milagres e graças alcançadas, por intercessão de Nossa Senhora do Rócio, ela foi declarada como padroeira do Paraná pelos bispos do estado. Depois de anos de esforço dos fiéis e de padres, em 1977, a Santa Sé reforçou e declarou definitivamente Nossa Senhora do Rócio como a padroeira do Paraná, através do Papa Paulo VI, e a Igreja do Rócio, em Paranaguá, como santuário estadual de Nossa Senhora do Rócio. Nós aqui em solo catarinense, a gente tem mais a devoção à Nossa Senhora dos Navegantes, Mas lá no Paraná, então a devoção é Nossa Senhora do Rócio, principalmente ali em Paranaguá, no litoral paranaense. Encerrar o quadro de hoje fazendo a oração à Mãe do Rócio, a Nossa Senhora do Rócio. Mãe do Rócio, agradecemos a vossa intercessão maternal. Em Jesus rendemos graças a Deus por todas as bênçãos recebidas. Mãe do Rócio, olhai para todas as nossas necessidades. Por vossa intercessão, os céus se abram, e sobre nós orvalhos de bênçãos sejam derramados. Pedimos por nossas famílias, doentes e excluídos. Mãe, que a Igreja seja cada vez mais fortalecida e sinal de serviço. Que o reino da paz, justiça e do amor prevaleçam. Que a misericórdia seja abundante. Mãe do Rócio, que seguindo o vosso exemplo, sejamos sacrários de Jesus Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora do Rócio, rogai por nós e por todos os paranaenses que estão fora do seu estado, principalmente aqui em Santa Catarina. Muito bem, terceiro bloco do nosso programa deste domingo, os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 11 de novembro até 17 de novembro, hoje então, nesse domingo. Começamos falando de segunda-feira, São Martinho de Tours, dia 11 de novembro. São Martinho pertenceu a uma categoria especial de santos. Seu famoso manto é a antonomasia de um homem que nasceu no ano de 316 ou 317, ao término do tardo Império Romano, na Panônia, hoje Hungria. Filho de um tribuno militar, Martinho viveu em Pávia, porque seu pai, um veterano do exército, havia recebido de presente um terreno naquela cidade. Seus pais eram pagãos, mas a criança era atraída pelo cristianismo. Com apenas 12 anos, queria ser asceta e retirar-se para o deserto. Mas um edito imperial colocou-lhe a farda e a espada antes de seu sonho de oração em solidão. Por isso, Martinho teve que se alistar e acabou em um quartel na Gália. Seu gesto do manto ocorreu em torno do ano de 335. Como membro da Guarda Imperial, o jovem soldado era muito requisitado para as rondas noturnas. Em uma delas, durante o inverno, Martinho deparou-se a cavalo com um mendigo, seminu. Movido de compaixão, tirou seu manto, cortou-o em 2 partes e deu a metade ao pobre. Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho, usando a metade do manto, dizendo aos anjos: "Este aqui é Martinho, o soldado romano não batizado. Ele me cobriu com seu manto." O sonho impressionou muito o jovem soldado, que na festa da Páscoa seguinte foi batizado. Recebeu o sacramento por volta dos 20 anos. Chegou a bispo e morreu no ano de 397. Na terça-feira, 12 de novembro, dia de São Josafá. João Kujenkiewicz nasceu em Vladimir, Ucrânia, no ano de 1580, numa família de ortodoxos cismáticos, ou seja, ligados à Igreja Bizantina e não à Igreja Romana. Com a mudança de vida, mudou também o nome para Josafá, pois era comerciante, até que, tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica e entrou para a Ordem de São Basílio.
Como monge, desde os 24 anos, tornou-se apóstolo da unidade e sacerdote do Senhor em 1609, quando foi ordenado, em 1609, né? Em seguida, nomeado superior dos conventos de Britten e, logo depois, arquimandrita de Vilna. Seu zelo pelas causas da Igreja resultou em muitas perseguições, calúnias e oposições por parte dos cismáticos. Aconteceu que, em 1623, numa viagem pastoral, Josafá, com 43 anos na época, foi atacado, maltratado e martirizado. Após ser assassinado, São Josafá foi preso a um cão morto e lançado num rio. Na quarta-feira, dia 13 de novembro, dia de Santo Abão de Fleury, nasceu perto de Orleans, entre 945 e 950, e foi confiado ainda criança à abadia de São Bento de Fleury, onde aprendeu gramática, dialética e aritmética. Ele progrediu tanto em seus estudos que, ainda muito jovem, obteve a atribuição de ensinar na escola do mosteiro. Não satisfeito com seus estudos, foi para Paris e Reims, onde aprendeu astronomia. Depois voltou para Orleans, onde se aperfeiçoou na música. Após sua formação com o estudo da retórica e geometria, voltou a lecionar no mosteiro de Fleury. No ano de 988, foi nomeado abade. O novo ofício deu outra direção aos seus estudos. Era preciso defender os direitos do mosteiro, ameaçado pelo bispo de Orleans, Arnulfo. Tinha que pensar no governo espiritual e material que sua grande comunidade necessitava. Durante o mutim que eclodiu em La Réole, entre os francos e os gascões, o monge ficou gravemente ferido e morreu alguns dias depois, em 13 de novembro de 1004. Abão foi um dos escritores mais frutíferos de seu tempo. As primeiras indicações de um culto público a este santo datam do ano de 1031. Prosseguindo, na quinta-feira, 14 de novembro, São José Pignatelli. José Pignatelli nasceu em Saragoça, na Espanha, em 1737. Fez o noviciado junto aos jesuítas da província de Aragão. Aplicou-se aos estudos, primeiro em Manresa e depois nos colégios de Bilbao e de Saragoça. Em 1762 foi ordenado sacerdote, dedicando-se ao ensino das letras e, com grande fruto, aos ministérios apostólicos. Em 1767, levantou-se uma grande perseguição contra a Companhia de Jesus, onde os jesuítas foram expulsos dos países que atuavam: França, Reino das Duas Sicílias, dos ducados de Parma e Piacenza, de Malta e de Portugal. Por fim, foram também expulsos da Espanha por rei Carlos II. Em meio às adversidades, Padre Pignatelli mostrou sua força e constância, por isso foi nomeado provincial de todos esses exilados. Em 1806, transfere-se para Roma, onde é muito bem recebido pelo Sumo Pontífice. Os franceses que estão a ocupar Roma toleram-no. No silêncio, Padre Pignatelli vai preparando o renascimento da sua companhia. Esse fato só ocorre em 1814, com o citado Papa Beneditino Pio VII. Padre Pignatelli morreu em 1811, com 74 anos. Foi beatificado por Pio XI, em 1933, que chamou o santo de o principal anel da cadeia entre a companhia que existira e a companhia que ia existir. Ele é aclamado restaurador dos jesuítas. Sexta-feira, 15 de novembro, dia de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno nasceu na Alemanha em 1206, numa família militar que desejava para Alberto a carreira militar ou administrativa. Após sua ordenação sacerdotal, seus superiores destinaram-no ao ensino em vários centros de estudos teológicos, anexos aos conventos dos padres dominicanos. Suas qualidades intelectuais permitiram-lhe aperfeiçoamento nos estudos de teologia na universidade mais célebre daquela época, a de Paris. A partir de então, Santo Alberto Magno
dedicou-se à atividade de escritor. Em 1248, foi encarregado de abrir um estúdio teológico na Colônia, na Alemanha, onde viveu por alguns anos. Levou consigo para a Colônia Tomás de Aquino, um discípulo extraordinário. Instaurou-se entre esses dois grandes teólogos um relacionamento de grande amizade, que contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência. Suas obras escritas encheram 38 grossos volumes e, com o testemunho, impregnou toda a Igreja de santidade e exemplo de quem soube viver com equilíbrio a graça, a fé, que não contradiz a razão. Entrou no céu em 1280, após falecer na cela de seu convento da Santa Cruz, na Colônia, Alemanha. 16 de novembro, sábado, Santa Margarida da Escócia, a caridosa rainha, Rainha da Escócia. Santa Maria nasceu em Mexeknadast, na Hungria, no ano de 1046. Isso quando seu pai Eduardo III, de nobre família inglesa, ali vivia exilado, devido aos conflitos pelo trono da Inglaterra. O rei da Dinamarca ocupara o trono inglês. Em 1054, seu pai retornou à Inglaterra. Margarida tinha, portanto, 8 ou 9 anos quando conheceu a pátria inglesa. Vivendo na Escócia, em 1070, Margarida casou-se com o rei Malcolm III, tornando-se rainha da Escócia. Dessa união, tiveram 8 filhos, 6 príncipes e 2 princesas. Uma delas, chamada Edith, que veio posteriormente a ser a rainha da Inglaterra e ficou conhecida com o nome de Santa Matilde, com os quais buscava a graça de constituir uma verdadeira igreja doméstica. Como rainha da Escócia, procurou cooperar com o rei, tanto no seu aperfeiçoamento humano, pois de rude passou a doce, quanto à administração do reino. Baniu todas as futilidades e aproximou os bens reais das necessidades dos pobres. Conta-se que a própria Santa Margarida da Escócia alimentava e servia diariamente mais de 100 pobres. Ela faleceu no dia 16 de novembro de 1093, no castelo de Edimburgo. Foi sepultada na Igreja da Santíssima Trindade, em Dunfermline, para onde também o corpo do rei Malcolm III foi levado mais tarde. 17 de novembro, domingo, hoje, dia de Santa Isabel da Hungria. Isabel da Hungria e da Turíngia era filha de André II da Hungria e da rainha Gertrudes de Andexmeren, descendente da família dos condes de Andexmeren. Do lado materno, era sobrinha de Santa Edviges, tia das Santas Cunegundes e Margarida da Hungria, e tia-avó de Santa Isabel de Portugal. Do lado paterno, prima de Santa Inês da Boêmia, família de santos. Casaram-se com o duque Luís da Turíngia. Isabel tinha apenas 4 anos e Luís 11. Os 2 príncipes tiveram 3 filhos e realmente, depois, se apaixonaram e viveram uma grande e intensa história de amor. Tinham um matrimônio exemplar que atraiu sobre Isabel os ciúmes de sua sogra, a duquesa Sofia, e demais parentes do esposo. Foi fortemente influenciada pela espiritualidade franciscana, cuja ordem surgiu naquela época. Quis viver uma pobreza voluntária total. Contudo, foi desaconselhada pelo seu diretor espiritual, Conrado de Marburgo, que a aconselhou a viver as virtudes do seu estado. Em Marburgo, prestou assistência direta aos pobres e doentes, onde veio a falecer poucos anos depois, em 1231, com apenas 24 anos. Isso tudo aí aconteceu na Idade Média. Foi sepultada com grandes honras na Alemanha. Depois, seu marido Luís IV e sua filha Gertrudes são honrados como santos, Uma família de santos, realmente, Então, os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são do site católico cançãonova.com. Claro, a gente traz bem resumido, cada santo desse tem muito mais coisa para se falar, mas aqui no programa não dá para trazer. E encerramos o quadro de hoje, os santos da Santa Igreja, com o salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vamos ouvir o salmo. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir? Não sabeis não.
O evangelho deste domingo está em Marcos, capítulo 13, versos 24 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Mas, aqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, as estrelas cairão do céu, serão abaladas as potestades que estão nos céus. Então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. Enviará logo os seus anjos e juntará os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Ouvi uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos estão já tenros e as folhas brotam, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que a vinda do Filho do Homem para o juízo final está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas estas coisas. O céu e a terra passarão, porém minhas palavras não passarão. A respeito, porém, desse dia ou dessa hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Iniciando a reflexão deste Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 13 de Marcos, versículos 24 até o 32, eu vou trazer já uma explicação do versículo 32, o versículo 32, onde é o final do texto, e Jesus diz assim: a respeito, porém, desse dia ou dessa hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Vamos ver o que diz essa explicação aqui do rodapé da Sagrada Escritura. Jesus conhecia perfeitamente aquele dia, seja como Deus, seja também como homem, por causa da união íntima entre a natureza divina e a humana, na única pessoa do Verbo. Aqui, porém, fala como enviado de Deus, e não tendo a missão de revelar aquele dia. Diz que o ignora. Um embaixador pode dizer que não conhece aquilo que está fora do mandato, mesmo que o saiba, E é verdade, Claro que Cristo, como Deus, uma das pessoas da Santíssima Trindade, ele sabe sim o dia que ele vai retornar e nos julgar. Agora vamos ouvir a reflexão do dia a dia, o Evangelho, da liturgia diária, editora Paulus, subsídio católico, que nós somos assinantes e podemos usar então aqui no programa. Com linguagem própria para indicar o fim dos tempos, Jesus nos fala da sua vinda gloriosa. Não são palavras para incutir medo nos cristãos, mas garantia de que Deus tem o domínio da história da humanidade. Houve épocas na história humana em que tudo parecia desgovernado, um caos incontrolável. Essa suspeita se desfaz ao sabermos que todos verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com poder e grande glória. Com a parábola da figueira, Jesus nos alerta para estarmos vigilantes e prontos para qualquer hora em que ele chegar, pois ele reunirá os seus eleitos. Portanto, ninguém perca tempo com especulações sobre como e quando será o final dos tempos. Essa informação está reservada somente ao Pai. Atitude prudente e sábia é viver em contínua conversão e ser fiéis discípulos
de Jesus. Vamos fazer um adendo aqui nesse texto, né? É um texto, né, escrito por alguém aí da editora Paulus, né? Mas, na verdade, né, houve épocas na história humana em que tudo parecia desgovernado, um caos incontrolável. Sim, houve e está acontecendo nos dias de hoje também, né? Então, os sinais estão aí. O próprio Cristo fala no Evangelho de hoje: quando veres os sinais, sabereis que o tempo se aproxima. Agora nós vamos fazer o elo de ligação, né, entre o texto do Evangelho de São Marcos e o catecismo da nossa Santa Igreja Católica, né, o catecismo amarelo. É mais um subsídio católico que a gente também utiliza aqui no programa Minutos do Evangelho. Vamos começar falando então sobre Jesus sabe o dia da sua volta. Jesus sabe, é o que dizia ali o rodapé da Escritura, né, que eu acabei de ler, né, a explicação lá do versículo 32. E vamos ver o que o catecismo nos traz a esse respeito. Parágrafo 471. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo, o Verbo, tinha ocupado o lugar da alma ou do espírito. Contra este erro, que é um erro, né, a Igreja confessou que o Filho Eterno assumiu também uma alma racional humana quando veio ao mundo. 472. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Como tal, este não podia ser por si mesmo ilimitado. Exercia-se nas condições históricas da sua existência no espaço e no tempo. Foi por isso que o Filho de Deus, fazendo-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, estatura e graça. E também teve de se informar sobre o que, na condição humana, devia aprender-se de modo experimental. Isso correspondia à realidade do seu abatimento voluntário na condição de servo. Então quer dizer que quando Cristo assumiu, né, a forma humana, ele assumiu o completo humano, né, e teve que viver como humano. E não que ele deixou a divindade de lado, né, mas ele veio para ser humano, né, e nos mostrar o que um ser humano consegue fazer quando está repleto, né, da divindade do Senhor, de Deus, né? Parágrafo 473. Mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina da sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas pela sua união com o Verbo, conhecia e manifestava em si tudo que é próprio de Deus. É o caso, em primeiro lugar, do conhecimento íntimo e imediato que o Filho de Deus feito homem tem do seu Pai. O Filho também mostrava no seu conhecimento humano a clara evidência divina, que tinha dos pensamentos secretos dos corações dos homens. E ele manifesta isso em várias passagens, né, dos Evangelhos. Parágrafo 474. Pela sua união com a sabedoria divina, na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que tinha vindo revelar. O que neste domínio ele reconhece ignorar. Declara, no outro ponto, não ter a missão de o revelar. Entenderam? Está no Evangelho de hoje, né, que ele diz que só cabe ao Pai o dia da volta. Ele não quis revelar, mas ele sabia, sim, né? E ele, em outro momento, em outro texto, ele vai dizer que a missão dele não era de revelar essas coisas, né? Parágrafo 672. Cristo afirmou antes da sua ascensão que ainda não era a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, o qual devia trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo ainda marcado pela desolação e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de espera e de vigília. Fala também no Evangelho de hoje. Parágrafo 673. A partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória, ela está iminente, ela pode ser a qualquer momento. Mesmo que não nos pertença saber os tempos
ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Este advento escatológico pode realizar-se a qualquer momento, ainda que esteja retido, ele e a aprovação final que há de preceder. Então, todas as coisas irão acontecer no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Também hoje, então, no quadro com a palavra à igreja, teremos de novo a participação do Eduardo Adolfo Flores, ele que é ministro da Eucaristia da Igreja Matriz Santo Berto, no primeiro bloco. Ele traz aí uma mensagem relacionada à liturgia desta semana. Depois a gente tem a Jenice Nunes Ancini, ela que está aí trabalhando para formar a Pastoral da Juventude aqui na nossa paróquia. Ela quer trazer um trabalho aí para a juventude nossa, tão necessário, traz também uma mensagem aos nossos jovens, Vamos ouvir também hoje, é o segundo bloco do quadro com a palavra à igreja. E para finalizar, nós vamos novamente trazer o Christopher Makiyama, ele também é ministro da Eucaristia, é catequista e coordenador dos ministros da Igreja Matriz. Ele vai trazer o Professio Fidei, onde ele vem falar da nossa profissão de fé, falando do credo apostólico, Todo domingo ele vem trazer uma explicação nova sobre a nossa fé, que é o credo apostólico, resumindo a nossa fé. Muito bem, ficamos aí então, já com o Eduardo agora, com o quadro, com a palavra à igreja deste domingo. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Ibirama. Hoje vamos continuar a falar sobre a virtude da justiça. A justiça é uma virtude essencial na doutrina católica, como é ensinado no Catecismo da Igreja, e também tem um papel central na filosofia moral de Santo Tomás de Aquino. Para o Catecismo, a justiça é a virtude que consiste em dar a cada um o que lhe é devido, seja em relação a Deus, aos outros ou a si mesmo. Isso envolve tratar as pessoas com dignidade, respeito e imparcialidade, reconhecendo os direitos e deveres de cada um. Santo Tomás, em sua Suma Teológica, explica que a justiça se divide em diferentes formas, como a justiça comutativa, que regula as trocas justas entre as pessoas, e a justiça distributiva, que lida com a distribuição dos bens e responsabilidades dentro da sociedade. Ambos os aspectos buscam a equidade e o bem-estar comum. Além disso, para Santo Tomás de Aquino, a justiça está intimamente ligada à razão. Ele ensina que a justiça não é simplesmente uma questão de cumprir regras externas, mas de alinhar a vontade humana à razão, buscando o que é certo em cada situação. O Catecismo também destaca que a verdadeira justiça não é apenas um cumprimento formal das leis, mas deve ser motivada por amor e caridade. Ou seja, a justiça cristã deve ser sempre acompanhada da misericórdia. O cristão é chamado a ser justo não apenas por obrigação, mas também movido pelo amor de Deus e pelo bem do próximo. A caridade, para Santo Tomás, é a virtude mais alta, pois ela complementa a justiça, levando o cristão a agir não apenas da forma correta, mas também generosa e compassiva. Por fim, a justiça divina é modelo perfeito para a justiça humana. Para os católicos, Deus é perfeitamente justo em todas as suas ações, mas sua justiça também está cheia de misericórdia. O Catecismo ensina que ao praticar a justiça, devemos buscar imitar a justiça de Deus, que é sempre reta, mas também cheia de compaixão e perdão. Santo Tomás de Aquino, portanto, explica que viver a justiça cristã significa equilibrar a exigência de fazer o bem com o amor ao próximo, sendo honesto, justo e também pronto para perdoar
e agir com bondade. Assim, a verdadeira justiça, na fé católica, não é apenas uma questão de regras, mas de viver com um coração justo e cheio de amor, refletindo a perfeição divina na convivência com os outros. Espero que você tenha gostado deste nosso assunto e até a próxima. Salve Maria! Para você, jovens de todas as idades, é com uma alegria poder refletir com vocês sobre um documento profundamente significativo, a exortação apostólica pós-sinodal Cristo Vivit, escrita pelo Papa Francisco, que nos fala diretamente ao coração e nos convida a viver nossa juventude de forma plena e fiel, comprometida com Cristo. E começa com uma afirmação central: Cristo vive, Ele é a nossa esperança e a fonte de toda a nossa alegria. O Papa Francisco nos convida a viver nossa juventude não de maneira passageira ou sem rumo, mas com Cristo, que é a verdadeira fonte de nossa felicidade. Cristo vive e por isso nossa vida tem um sentido profundo, uma razão para existir que vai além do imediato. É essencial que nós, jovens, busquemos com coragem e dedicação um encontro pessoal com Cristo, que nos chama não apenas a existir, mas a viver de forma abundante, autêntica e transformadora. O Papa João Paulo II, que foi um grande amigo da juventude, dizia: a juventude é a fase da vida em que a pessoa deve dizer sim ao que é grande, ao que é belo, ao que é eterno. Assim, ele nos convoca a olhar para o futuro com coragem, sem medo de seguir a Cristo, mesmo quando os desafios parecem grandes. Na Christus Vivit, o Papa Francisco nos lembra que a igreja precisa de nós, jovens, e que temos um papel essencial na evangelização do mundo. Ele escreve: a igreja precisa de vocês, de sua vitalidade, de seu entusiasmo, de sua criatividade e de sua amizade. Eu e vocês não somos apenas espectadores passivos da vida da igreja, mas somos chamados a ser protagonistas. Estamos no tempo da construção do reino de Deus e a nossa ação deve ser marcada pela luz do Evangelho, transformando realidades e sendo sinais de esperança onde há desânimo. Contudo, o Papa Francisco nos alerta sobre os perigos das falsas liberdades que o mundo nos oferece. Ele nos adverte que precisamos ser vigilantes para não cair na tentação de buscar felicidade e sentido nas coisas efêmeras e passageiras. Como ele diz, o grande desafio da juventude não é apenas não se perder, mas também ser capaz de se comprometer com algo grande, com algo nobre, com algo eterno. Então aqui o Papa nos pede para discernir as verdadeiras fontes de felicidades, que são a amizade com Deus e o serviço ao próximo. São Francisco de Assis, que é um exemplo vivo de vocação autêntica, deixou-nos um grande testemunho de que, ao responder ao chamado de Cristo, nossa vida se torna uma fonte de paz e de serviço aos outros. Ele, jovem como nós, teve a coragem de renunciar tudo para seguir Jesus de forma radical. Ele dizia: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. O mesmo vale para nós. E já escutaram algumas vezes eu citar essa frase, não é mesmo? Nosso compromisso com a vida cristã começa com pequenos passos
e vai se tornando cada vez mais intenso e fiel. Embora o Papa Francisco pode nos dar a coragem, ele também nos alerta porque alguns jovens algumas vezes são atraídos pela mundanidade, superficialidade e consumismo. E isso pode nos afastar de Cristo, do propósito mais profundo da vida. Não importa os obstáculos que enfrentamos, não devemos desistir do chamado que Deus nos faz. O exemplo que temos de Santa Clara de Assis, que começou sua vida religiosa em plena juventude, é um sinal de como o Senhor pode transformar nossos passos quando estamos dispostos a seguir a sua vontade com confiança. Ela, como todos os santos e santas, não viveu uma vida sem desafios, mas sua fé foi luz e iluminou a sua vida e a vida de muitos ao seu redor. Queridos jovens, o convite que o Papa Francisco nos faz na Christus Vivit é claro: vivam sua juventude com coragem, com entusiasmo e, acima de tudo, com Cristo. Sigamos os exemplos dos santos e santas que em sua juventude transformaram o mundo com a luz de Cristo. Que Deus abençoe e que Maria, nossa mãe, nos acompanhe sempre. Até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto, mas venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professione Fidei, que veio do latim profissão de fé. E estamos adentrando no 4º artigo, Passus sob Pôncio Pilatus, crucifixus mortus et sepultus. Padeceu sob Pôncio Pilatus, foi morto e crucificado e sepultado. Pois bem, vimos o quanto é importante a paixão de Cristo, este evento primordial, o qual ele se sacrificou para pagar o nosso resgate, pois éramos reféns de Satanás. Então, este evento da crucificação tão importante para a nossa igreja é o que marca, de fato, a importância da nossa fé. Ele teria que ser referenciado na história, com um elemento que destacasse, que denotasse quando ocorreu. Por isso o símbolo refere-se a padeceu sob Pôncio Pilatus. Ora, Pôncio Pilatus nada mais era que um governante da Judeia no tempo do imperador César Tibérius. No ano 33, ele governou entre o ano 15 e o ano 33, justamente nesse período que Cristo foi crucificado. E por que esse ano é o ano 15, né? Afinal de contas não se falava ano 15, né? O ano 0 compreende justamente a data de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente o cristianismo, ele até zerou o calendário, vamos assim dizer, e recontou os anos, né? Todo o nosso mundo ocidental e mesmo oriental, o qual conhecemos, a nossa civilização, se baseia no cristianismo, por assim dizer. Justamente por isso que nós estamos no ano 2024, contado a partir do ano 0, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a importância dele na história é sem comentários. E padeceu, justamente, foi o ato que nos resgatou do jugo de Satanás. Então, teria que ser referenciado. Por isso que o símbolo frisa, faz questão de mostrar, padeceu sob Pôncio Pilatus, governador da Judeia no tempo do imperador romano César Tibérius. E, como diz no Catecismo, ele viria na plenitude dos tempos. Bom, sabemos que a humanidade, depois de Noé, foi perdendo este vínculo com Deus a ponto de se perder no politeísmo.
e no politeísmo associou Deus a eventos naturais, animais e tudo mais, até que chegou um ponto que os gregos chegaram, na sua mitologia, a associar Deus com pessoas. Então a humanidade estava pronta para ver Deus na forma humana, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a plenitude dos tempos se deu exatamente nesse momento, um momento histórico certo para ele aparecer. E justamente aconteceu em Roma, porque Roma era um império que dominava quase todo o mundo conhecido, né? Tirando, com exceção, a América, que ainda não havia sido descoberta, mas o mundo conhecido, a Europa e a Ásia, tudo era gerenciado pelo Império Romano. Portanto, o evento o maior evento do cristianismo, o padecimento, sua paixão, aconteceu justamente sobre a ótica do Império Romano, para dali se enraizar pelo mundo inteiro, pois o mundo inteiro era praticamente governado por Roma. Então se fazia necessário dali se partir. Por isso que a sede da nossa fé, onde mora o Santo Papa, continua sendo em Roma. Roma é o nascimento, para onde verte o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E, além do mais, já vimos em outros encontros que Jesus Cristo, o Salvador, muito se confundia com nomes como Josué. Portanto, se não houvesse uma referência histórica sólida, como padeceu sobre Pôncio Pilatos, poderíamos questionar a existência de nosso Senhor Jesus Cristo, pois seria um fato isolado, sem referência histórica, que poderia ter acontecido no dito ano zero, ou talvez teria acontecido antes, ou talvez uma associação de um evento com outro e criando-se uma mitologia, né? Por exemplo, mesmo assim que a gente tem relatos bíblicos da Arca de Noé, se tem pouca rastreabilidade histórica para definir que esse evento de fato aconteceu. Com a nossa fé, a gente sabe que ele aconteceu. No entanto, não se tem uma arqueologia exata, existem suposições, né? Ainda que se tenha o túmulo de Abraão, mas não se pode afirmar com total certeza, pode-se ouvir questionamento, dado o fato que a morte de Abraão foi muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, mesmo até os dinossauros a gente pode questionar, né? Agora, nosso Senhor Jesus Cristo, com referencial histórico, não se pode questionar. A nossa fé não permite fazer isso, mas os próprios relatos, né? O historiador judeu, inclusive, Flávio Joséfo, que era judeu, mas tinha cidadania romana, como o São Paulo, ele relata sobre Jesus Cristo. Outros historiadores, enfim, existem documentações não vinculadas aos primórdios do cristianismo, que revela a existência de nosso Senhor Jesus Cristo. E as coisas estão lá, o sepulcro, o Santo Sudário, portanto, tem referência histórica para isso. Então, que nós alimentamos e reivindicamos, fortalecemos a nossa fé na existência de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto historicamente como pela nossa fé, sabendo que Ele de fato existiu e veio nos salvar. E eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Pax Domini Onimus. A paz do Senhor para todos. Amém. Final do programa, bloco final, a agenda da nossa paróquia. Vamos falar aí dos compromissos, né, para essa semana aí que se aproxima, e já estamos também se aproximando aí do fim de novembro, né? O mês está indo rápido, o ano passou que nem um ventanal, né, uma ventania, e já estamos aí quase às portas de dezembro, né, e o ano acabando, 2024 está indo embora, e já está chegando às portas de 2025. Como passa rápido, né? Muito bem, vamos falar da agenda da nossa paróquia, vamos falar da agenda aí para essa semana, esse domingo do Senhor.
Na terça-feira, 19 de novembro, 19h30, na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso, acontece o Terço dos Homens. Já na quarta-feira, 20 de novembro, 19h30, missa na Igreja Matriz Santo Berto, com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já quero botar aqui, antes que eu esqueça de falar, dia 27, a próxima quarta-feira, nós teremos aí a missa, também na Igreja Matriz Santo Berto, em honra a Nossa Senhora das Graças, que é o dia dela, 27 de novembro. Após a missa, haverá uma procissão luminosa, saindo da Igreja Matriz, até a Gruta da Nossa Senhora das Graças, ali onde era antigamente a Igreja Matriz, Hoje é o Colégio Amônia, mas a procissão sairá da Matriz e vai até ali, uma procissão luminosa em honra ao dia de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Muito bem, vamos continuar então. Dia 21 de novembro, 19h, é quinta-feira, na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalberja, acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento. Dia 23 de novembro, é sábado, e é importante aí para a nossa paróquia, Vai acontecer o casamento comunitário, às 4h da tarde, Casamento no civil, e o matrimônio, no religioso, Então vai ter o casamento dos homens, e o matrimônio, que é o sacramento religioso, tudo no mesmo dia. São 23 casais que irão estar presentes nesse dia, realizando aí para muitos um sonho que estava distante, mas que a paróquia Santo Berto, juntamente com o cartório de registro de documentos aqui da comarca, está conseguindo realizar aí para esses casais. Muito bom isso, muito bom mesmo. Muito bem, no sábado ainda, então, 19h, temos missa na Igreja São João Batista, bairro Nova Estetim, São Cristóvão, dia 23 de novembro, haverá ali uma promoção, um evento, que vai ser pode-se dizer a reinauguração ou a apresentação das reformas feitas no prédio da igreja, Então é nesse dia também, no dia 23 de novembro, Igreja Nossa Senhora, lá, Igreja São João Batista, bairro Nova Estetim, São Cristóvão. Dia 24 de novembro, às 8 da manhã, também um dia importante aí para a nossa paróquia, e vai ser realizado o Crisma, Vai ser de adultos, de jovens, esse Crisma. É a última vez do ano aí que vai ter, dia 24 de novembro, então, às 8 da manhã, na Igreja Matriz Santo Berto. Provavelmente a gente vai poder contar com o nosso bispo diocesano, Dom Adalberto, na sua primeira visita aqui na paróquia, Acreditamos que sim, ainda mais que o Dom Agostinho esteve doente, então provavelmente dessa vez então o nosso bispo já vai fazer a sua primeira visita aqui na nossa paróquia, no dia 24, então às 8 da manhã, missa do Crisma. Domingo ainda, às 5 da tarde, missa na Igreja São Gabriel, do Rafael Aldo. Essa missa foi alterada, a pedido, então vai ser no domingo 24 de novembro, 5 da tarde, no São Gabriel Rafael Aldo. Domingo também, 24 de novembro, às 7 da noite, a missa na Igreja Matriz Santo Berto, encerrando o portão. Agora nós vamos falar, então, do dízimo, O dízimo tem as suas dimensões, são 1, 2, 3, são 4 dimensões do dízimo, Temos aí a dimensão religiosa, que é um ato de reconhecimento, de gratidão a Deus, um gesto de amor e de fidelidade ao doador de todos os bens. Por isso, afirmamos que o dízimo nos coloca no coração de Deus. A dimensão eclesial. A igreja é a família dos filhos de Deus. Nela fomos inseridos pelo batismo. A igreja nos pertence. Nós fazemos parte da igreja, especificamente da comunidade da qual participamos e onde vivemos a nossa fé. A dimensão caritativa. O dízimo ele é partilha dos dons e também dos bens, Isso é dízimo. E a dimensão missionária. A evangelização é dever de todo cristão e a contribuição do dízimo ajuda a igreja a realizar essa missão. Por essas dimensões, podemos afirmar que o dízimo nos coloca no coração de Deus, no coração da igreja e no coração do evangelho, que tem como centro o amor feito, não apenas dos bons sentimentos, mas de obras de caridade. Então, quem não consegue evangelizar no dia a dia, cair na missão de corpo, de alma, então, pelo menos,
contribua com o dízimo, que você já está evangelizando também, né? Muito bem, chegamos ao final do programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio 87.9 FM, né? A rádio da família ibiranense, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite, e aos domingos, programa sempre ao meio-dia, com mais de 1 hora de duração. Lembrando, né? O programa tem 3 anos aqui já na Rádio Comunitária, e a gente vai estar fazendo um sorteio de 5 kits religiosos, né, com Bíblia, com rosário, com imagem de Nossa Senhora. Vai ter uma xícara comemorativa, né, aos 3 anos do programa, e algumas coisas mais aí que agora não me vem na cabeça tudo, mas é um kit bem complexo, bem reforçado. Vai ser sorteado 2 kits desses aos seguidores da página da Paróquia Santo Berto no Instagram, e 3 kits aos seguidores da página da Paróquia Santo Berto no Facebook. Então, continue acompanhando aí as redes sociais da nossa paróquia, o programa Minutos do Evangelho, e nós vamos estar logo divulgando como é que faz para ganhar esse kit, né? O programa Minutos do Evangelho faz aniversário, mas o presente é de vocês. Mas o programa Minutos do Evangelho está também na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, né? 1 ano e pouco já, né? Vai para 2 anos agora, em maio do ano que vem, já vai fazer 2 anos que estamos na Rádio Belos Vales com o programa da nossa paróquia, Minutos do Evangelho. Ali o programa é às 6 horas da manhã, bem cedinho, né? A gente já pode acordar aí ouvindo o programa da Paróquia Santo Berto, Minutos do Evangelho. Conto com vocês, espero vocês nas nossas rádios nesses 3 horários aí. E no domingo que vem estamos de volta aqui, ao meio-dia, na Rádio 87.9 FM. Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto, a PASCOM. Lembrando, né, que a gente fez toda a cobertura aí da grandiosa festa de Santo Berto, do novenário, né, desde o primeiro dia até o dia da festa, né, a Pastoral da Comunicação fez toda a cobertura, divulgando tudo que aconteceu, inclusive a matéria que saiu na Rádio Belos Vales. Todas as imagens são da Pastoral da Comunicação, né, do Christopher Miguel dos Santos, né, que fez todas as imagens ali desse período todo, né? Muito obrigado ao Christopher, nosso parceiro aí da Pastoral da Comunicação. Também agradecemos aí ao todo o CPC da Igreja Matriz, né, o CPP da nossa Paróquia Santo Berto, e ao Padre Rafael, que trouxe, né, todo esse evento de forma muito tradicional, lembrando muito bem, né, e trazendo o conhecimento do nosso padroeiro Santo Berto. Encerrando o programa, vamos fazer a oração a nossa santa do dia de hoje, né, Santa Isabel. Ó querida padroeira dos franciscanos, dai a fidelidade no carisma a cada membro, convocai novas vocações para perpetuar o dom, assim como os simpatizantes, para que se inspirem e se santifiquem do mesmo modo aos moldes do carisma. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. E encerramos o programa, né, desejando a todos um final de domingo abençoado, uma semana repleta das graças do Senhor, e o Padre Rafael vai nos abençoar e deixar essa sua bênção muito especial para todos nós, ouvintes aqui da 87.9 FM, programa Minutos do Evangelho. Meus queridos, nesse lindo domingo, dia do Senhor, eu, Padre Rafael, venho te oferecer a bênção de Deus no nosso programa Minutos do Evangelho, preparado com todo carinho pela Pastoral da Comunicação da nossa paróquia, a PASCOM. E venho desejar, através desse momento, a você todas as alegrias, bênçãos e graças, pela intercessão de Santo Berto, padroeiro de Ibirama, e de todos os padroeiros de nossas comunidades. Que Deus derrame assim infinitas bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e as tuas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você.